Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma resenha literária muito especial, porque ela vai tematizar uns temas que eu nem te conto. Sabe aqueles temas que deixam a gente com a pulga atrás da orelha? Pois é um livro vencedor, né, de um autor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Vem comigo que a gente vai fazer uma resenha A Mulher Ruiva. Oi, gente, antes de qualquer coisa, você já sabe, mas não custa eu repetir porque é muito importante, isso me ajuda de uma maneira que vocês não podem imaginar. Se inscreve no canal, deixa o joinha e já vai pensando aí naquele comentário que você vai formular, que você vai deixar aí pra mim sobre o que esse vídeo tá te inspirando, quais questões ele tá te fazendo pensar, que é o grande objetivo, né, que a gente tem aqui, é a grande aventura desse canal, né? Fazer as pessoas pensarem sobre literatura e outras questões referentes às humanidades, à educação, né, que podem nos acrescentar, né, dinamizar esse capital cultural aí pelo mundo afora. Bom, sem mais esticar esse papo nosso de youtuber, né, vamos falar do livro? Gente, o livro. Olha o livro. Vou colocar, dar um zoom aqui. Eu vou colocar a capa aqui também, mas olha essa capa. Bom, essa capa já é muito bonita, né? A Mulher Ruiva, certo? Esse autor, Orhan Pamuk, eu não sei falar o nome dele. Aliás, gente, eu já vou começar fazendo um pedido de desculpa aqui. Vários desses nomes são nomes turcos, né? Um autor turco. E eu não sei se eu vou conseguir falar eles adequadamente. Então, se alguém souber turco, me perdoe, né? Eu passei, quando eu leio nomes, romances turcos, africanos, às vezes russos. Os russos eu já estou mais acostumado porque eu estou desde adolescente lendo, mas assim, eu sempre passo por uma dificuldade com os nomes, tá? Às vezes eu procuro na internet para poder me ajudar, mas nem sempre isso funciona não. Então, para começar, falando sobre o nome do protagonista dessa história, que é o Jane. Na verdade, escreve-se Sam, com C mesmo, mas eu não sei se fala Jane. Eu vi uma instrução, né, a respeito desse nome, então eu vou tratar ele como se fosse Jane para vocês, tá? Foi como eu imaginei na minha cabeça quando eu li. Esse livro vai contar a história de um cara que queria ser escritor e que, na verdade, ele começava já a pensar nessa história, mas depois ele vai desistir disso. Mas não é só um livro de alguém que queria ser escritor. É muito mais que isso. Esse livro, ele vai contar a história do Jane, que estava juntando dinheiro, né, para poder fazer um cursinho pré-vestibular. Ele vinha de uma família pobre, o pai tinha abandonado ele quando era criança, né? Então ele ficou só a mãe criando ele sozinha, né? Essa questão do abandono paterno acontece muito, e isso já nos dá uma dica do que nós vamos falar muito aqui nesse vídeo, né? Ele precisou então trabalhar, e ele foi trabalhar como auxiliar de um cavador de poços. Poço artesiano, sabe poço para sair água? Então, naquela época se cavava os poços assim na mão mesmo, com britadeira, né? com esses recursos, aquelas ferramentas que eram necessárias, escavando mesmo um buraco no chão, né? Descendo, fazendo a estrutura, tirando terra e fazendo cada vez mais para poder conseguir extrair água, né? Ele foi para uma região que eu também não sei o nome correto, a pronúncia correta, eu vou deixar o nome escrito aqui para vocês, Ongoren, né? Ongoren, não sei como se pronuncia, tá? Mas vou deixar o nome aqui escrito para vocês. É uma região que era mais do interior, né? E ele vai para essa região para poder trabalhar, para poder juntar o dinheiro para pagar o cursinho, fazer uma espécie de um pré-vestibular para entrar para a faculdade. Ele queria ser engenheiro, né? Depois ele muda, na verdade, essa visão dele sobre as coisas, decide que vai fazer geologia. Mas, durante essa temporada, e a primeira parte do livro vai ser mais importante essa questão, em que ele está lá com o mestre Mahmoud, eu vou deixar o nome aqui também, viu, gente, que eu não sei se eu estou falando direito esses nomes,
Então, todos os nomes que eu falar de agora para frente, eu vou deixar o nome aqui, tá? Se não for esse jeitinho certo de falar, vocês me perdoem, que eu não sei turco. Então, ele vai lá com o mestre dele, né? Passa uma longa temporada lá e ele cria uma espécie de relação paternal com esse mestre. Talvez tentando suprir essa falta do pai que foi embora quando criança. E nesse período, eles ficavam numa região um pouco afastada da cidade, né? Ele ia à cidade no final do dia. Ele vai à cidade, conhece uma companhia de teatro e é através dessa companhia de teatro que ele vai conhecer a mulher ruiva. Então, a mulher ruiva, ela é uma coisa enigmática para ele, uma pessoa pela qual ele se apaixona, né? E ele começa a criar uma obsessão, uma verdadeira obsessão por essa mulher. Que mulher é essa, enigmática, que ele fica tremendamente apaixonado por ela? Ele começa a ter uma certa perturbação de amizade com o mestre Mahmud, quando ele descobre que o mestre também tinha ido à companhia de teatro, né? Sendo que antes o mestre tinha falado para ele não ir nesse lugar, que não era um bom lugar para ele ir. Já fica um pouco estranho aí, né? Mas ele ainda assim tem um carinho muito grande pelo mestre. Eles contam histórias um para o outro, né? Ele vai contar para o mestre a história do clássico, da tragédia clássica Édipo Rei, né? Para quem não sabe, obviamente todo mundo já ouviu falar de Édipo, mais ou menos, né? Mas caso alguém não se lembre nesse momento, vou fazer um pequeno, mega, ultra, super resumo aqui, né? Édipo Rei vai contar a história de um rei, né? Que havia uma profecia, de que ele mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Para poder escapar do destino, eles mandam esse bebê para outro reino, mas as circunstâncias do destino dão um jeito, né? O destino ele é implacável e acaba que ele realmente, né, enfrenta um homem na estrada, mata o próprio pai e casa-se com a mãe. Depois disso ele descobre isso, fura os próprios olhos, enfim, uma tragédia grega célebre, né, muito importante para a cultura ocidental de modo geral, muito importante, é uma das tragédias gregas mais importantes. E olha que interessante, aqui a gente pode começar a pensar numa relação de espelhamento dessa questão das tragédias entre o Jain e o mestre, né? Porque ele conta essa história para o mestre fica horrorizado, mas o mestre conta a história para ele também. Ele conta a história para ele do Sonrabi, né? Que é uma história antiga, né? uma lenda antiga oriental, né? Que falava sobre um pai que matava um filho. Então essa questão do assassinato de pai com filho, filho com pai, essa relação pai-filho, na verdade, que é muito antiga, né, na história da cultura ocidental, ao menos, né, ela aparece com muita força, né, tanto pela ausência do pai dele, quanto pela sua relação com o mestre lá no momento em que ele cavava poços. Essa é uma das questões que já nos deixa assim com a pulga atrás da orelha, né? Como a gente vai ver que depois ele vai ficar com ciúme do mestre, né, em relação à mulher ruiva, né, os dois gostarem da mesma mulher, ele tinha essa relação paternal, a mulher ruiva acaba, então, na nossa experiência de leitura, ela já vai começando a se despontar como mãe, tá? Mas não, ele tinha a mãe dele, o Jain, né? Só estou fazendo uma inferência aí com base nesse momento da história. O que acontece depois? Tem um momento em que ele deixa o mestre Mahmud, né? E ele acaba saindo de lá às pressas, achando que ele tinha deixado o balde cair no mestre Mahmud e tinha matado ele lá dentro do poço. Ele foge do lugar, na verdade, né? E ele fica durante um bom tempo sem saber se o mestre estava vivo ou se estava morto, se ele tinha de fato cometido um assassinato ou não. Nesse momento é muito importante falar as menções que o autor vai fazer aos romances de Dostoiévski, né? Não só o Crime e Castigo, mas também a Irmãos Karamazov, né? Há outras questões aí que vão aparecer em romances do Dostoiévski, como a culpa, etc., né? Redenção e tal.
Bom, ele volta para a cidade, ele vai para a faculdade, estuda, se torna engenheiro barra geólogo, né? Ele resolve se especializar nessa questão da terra, né? Depois dessa experiência como cavador de poço. Ele abandona aquele passado para trás, segue a vida dele, se torna um empresário bem-sucedido, se casa. Em um determinado momento, ele cria uma obsessão com essas questões, as histórias do Édipo, coisas relacionadas a esses mitos, a essas lendas, e ele se casa, mas ele e a mulher dele não conseguem ter filhos. Beleza. Uma coisa muito importante que eu não contei que aconteceu da época que ele estava lá como cavador de poços. Ele cria essa obsessão com a mulher ruiva. Em uma noite, ele vai e dorme com a mulher ruiva, que era uma mulher muito mais velha que ele, ok? Guarda na gavetinha aí essa informação. Beleza, voltamos agora para o momento em que ele é casado e tal. De repente ele recebe uma carta de alguém que se diz, né, diz ser filho dele. Ele fala, como assim filho? Eu não tenho filho, né? E aí ele não dá crédito para isso e tal, né? Até que depois ele descobre que de fato ele tinha um filho e foi através daquela sua primeira vez, a sua primeira transa, inclusive, né? Que foi com a mulher ruiva lá no passado. Então ele acabou, aquela noite de amor acabou gerando um filho, mas que ela guardou em segredo isso. E anos depois, quando esse filho já está adulto, esse filho retoma, né? E começa a questionar o próprio pai, se aproximar do pai, mas esse filho dele, diferente do pai dele, que era um militante de esquerda que foi perseguido após a ditadura, por isso desaparece, né, vai embora, esse filho dele é um conservador nacionalista, né, o que a gente pode chamar de um cara de direita radical, de extrema direita, como os que a gente tem, mais ou menos parecido com os que a gente tem hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Infelizmente a gente está vendo ressurgir esse tipo de mentalidade. E aí, o que acontece? Ele não tem uma certa identificação com esse filho. Ele acaba tentando se aproximar lá daquele lugar que ele cavava poços no passado. O lugar já tinha mudado muito, né? Praticamente tinha se fundido com a metrópole. E ele já é um empresário de sucesso, ele compra terrenos, constrói apartamentos, né? Ele resolve visitar o lugar onde o mestre Mahmud ensinou ele a cavar poços. E aí, quando ele vai nesse lugar, ele encontra o próprio filho, né? E eles têm um diálogo muito intenso, acontecem alguns conflitos, e acaba que ele é assassinado, entre aspas, pelo próprio filho. Uma coisa muito importante, gente, de colocar aqui. Primeiro, você fala assim, Yuri, você está dando spoiler. Tô, gente, clássico, livro bom. O que importa é você saber como que a história é contada. Outra coisa muito importante, quando isso acontece, quem levou a arma era o pai. Quem levou a arma era o pai. Isso é extremamente importante, né? Porque isso deixa em dúvida se o filho queria efetivamente matar esse pai. Porque lembra que eu falei dos mitos, né? da história do pai que mata o filho, né? Da tradição oriental, mas também do Édipo Rei. Então, todos esses mitos, eles vão aparecer como uma segunda dimensão mitológica por trás da narrativa real, como fantasmas, né? Assombrando essa narrativa real. A gente pode pensar que isso era uma grande compulsão do personagem protagonista. A gente pode pensar também que isso foi uma estratégia do escritor para poder criar esses dois planos, né? E aí a gente poderia pensar até o quanto um romance se difere de uma tragédia, porque seria como se ele tivesse colocado uma questão de destino dentro da obra, né? Mas calma, que ainda tem mais. A última parte do romance é narrada pela própria mulher ruiva. Então não se trata só de uma relação de pai e filho, mas a mulher ganha voz e ela aparece como grande, de certa forma, mentora do grande projeto do filho, que não era matar o pai, mas ser escritor.
né? Na verdade, ela é a grande influenciadora, ela é a pessoa que pede para que ele faça isso, né? Então o filho na cadeia se sentindo injustiçado, sabia que não queria matar o pai, segundo o relato dela, né? Ele vai começar a escrever uma história. E essa história é o livro que eu tenho aqui em mãos, A Mulher Ruiva. Então, olha que interessante. Tudo que a gente leu anteriormente, todo o relato da história do pai, porque no começo é em primeira pessoa, o narrador, e esse narrador se identifica como sendo Jane. Depois, esse narrador passa a ser, na terceira parte, a Mulher Ruiva. Só que no final a gente descobre que quem escreveu o livro inteiro, tanto a parte do Jane quanto da Mulher Ruiva, foi o filho do Jane, que eu me esqueci o nome agora, mas eu prometo que eu vou deixar aqui para vocês. Gente, minha memória, que memória é essa, né? Yuri, preciso comer atum. Não sei, é atum que faz bem com a memória? Não sei, me falaram isso um dia, acreditei, tá bom, isso não tem nada a ver com o vídeo. Bom, então, o que eu queria dizer para vocês? Olha que interessante, olha como a dimensão ficcional, ao se interpenetra, né, e cria camadas de enunciação. Que isso, Yuri? Como assim? Num primeiro momento, esse narrador é o Jane. Depois ele passa a ser a Mulher Ruiva, que no final a gente descobre, na parte que a Mulher Ruiva narra, que quem escreveu, vai ter escrito o livro, é o filho. Então, na verdade, tudo foi narrado pelo filho. Então, isso faz com que a gente pense em um conjunto de espelhos que são colocados diante de nós. O que nós lemos sobre o pai tem que ser visto com uma certa desconfiança, porque foi escrito pelo filho como se narrando o pai. E também o que é a versão lá da Mulher Ruiva, né? Ela toda benevolente, cuidando do filho, é escrito pelo filho a versão do que ele diz que a mãe contou. É como se eu dissesse para você assim: eu vou te contar uma história que meu avô me contou. Meu avô me contou a história assim, e eu te conto a história que meu avô me contou. Só que eu também sou parte dessa história que meu avô contou, né? E eu tenho uma relação com esse avô que conta essa história. Então, essas afetividades entre os pontos aí das pessoas que estão participando desse universo de contar a história, elas influem na forma como a história vai ser contada, vocês não concordam? Então, esse é o primeiro momento. Então, mas ao mesmo tempo, isso revela uma certa técnica do escritor para que ele consiga criar uma espécie de literatura ao quadrado. É uma literatura que fala da literatura. Não só pelas menções a Édipo Rei, Dostoiévski e todas as outras obras que menciona, mas por criar esse espelhamento, né? É uma ficção dentro de uma ficção. Tudo, né? A gente pode pensar dessa forma. Um aspecto importante que eu queria pensar com vocês aqui também, e extremamente importante, é a questão do mito do Édipo. Gente, essa questão do mito do Édipo, isso dá pano para manga na literatura, nos estudos literários, vocês não imaginam, né? O Freud se apropria do mito do Édipo, cria o complexo de Édipo, e esse complexo de Édipo, ao se tornar, né, a teoria do Freud conhecida, isso fica sendo como uma espécie de sistema normatizador das relações humanas, inclusive sociais. Você vai ter autores que vão fazer grandes leituras sociológicas da psicanálise, né? E propondo, inclusive, para poder interpretar os atores sociais. Aqui nessa história, olha que interessante isso. Aqui nessa história a gente vê o filho que sente a falta do pai, que tem uma relação paternal com o mestre, que futuramente vai se tornar o filho, vai se tornar o pai. E o pai que abandona o filho, porque ele não sabia do filho, né? E quando ele fica sabendo do filho, ele não quer saber do filho, ele não se identifica com ele, né? Tanto que ele chega a falar para ele, para o próprio filho, né? Que não sentiu orgulho dele, né? Por ele ser extremista, né? Tão afetado, igual ele era. Só que isso tudo
é contado pelo próprio filho. Então a gente pode ver esse desenho aí, né, dessa relação édipica como se estivesse num espelhamento, né? E aí eu gostaria de perguntar a vocês, né, se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Se essa questão do Édipo rei, ela foi, né, esse mito do Édipo, ele é muito antigo. Quando Freud se apropria dele para poder fazer a sua teoria, coloca ele lá dentro da psicanálise, ele também tem um retrato de uma sociedade muito específica, né? Guattari e Deleuze até falam sobre isso, né? Que o Freud, não é que ele estava errado, mas é que ele se valeu de uma determinada sociedade, né? Será que não seria uma certa arbitrariedade, ou seria uma... Não exatamente arbitrariedade, mas será que não seria um tanto quanto artificial a gente colocar esse mito do Édipo hoje na sociedade do século XXI? Porque não foi o único mito com que Freud trabalhou, né? Freud trabalhou com outros mitos também. Esse é um primeiro ponto. E a partir dessa reflexão a gente pode pensar até que ponto esse romance foi bem estruturado em matéria do enredo, que se encaixa tudo bonitinho, quase como um destino, né? Quase como a gente lia lá nas tragédias gregas, né? Não tinha como o herói escapar, ele ia cumprir o destino dele, era a sina dele, né? Mas a gente pode pensar também até que ponto isso não é um artifício questionável para a explicação. E aí a gente poderia pensar também que essa questão do pai, que o filho, né, é o grande escritor da história, conta, pode ser uma obsessão e não necessariamente a concretização do Édipo no espelho, do complexo de Édipo sucessivamente, né, acontecendo. Do avô que abandona o pai e que depois vai abandonar o filho, e o filho que futuramente mata o pai, né? Essa questão é muito interessante. Outra, a relação que ele tem com a mãe. No caso, o filho do Jane, ele tem uma relação de extrema afetividade com a mãe, eles brigam e tal, né? Mas isso dá uma certa legitimidade para essa questão do complexo de Édipo. Mas, repito, até que ponto a gente não pode pensar que essa superestrutura mítica, vamos falar assim, né? Mítica / psicanalítica, que foi falada, que foi a grande obsessão, né? Do relação pai-filho, filho mata pai mata filho, ela não é uma espécie de coringa, carta coringa que o autor usa para poder fazer com que todos os elementos do enredo eles se encaixem. Já pararam para pensar nisso? Que doido, hein? Eu comecei a pensar nisso e eu ainda não cheguei numa conclusão, mas eu gostaria muito de saber o que vocês acham disso que eu falei nos comentários. Espero que eu tenha sido claro. Eu sei que é um movimento meio estonteante, né? Quase como uma espécie de Édipo em paralaxe, né? Então, você tem movimentos sucessivos em que essa questão do complexo de Édipo ela é retomada. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que isso eu não vou poder fazer com muita propriedade, porque, primeiro, eu não conheço literatura turca, eu não sei como que são as convenções literárias deles lá e tal, né? Mas eu fiquei com a impressão, tá? Com base na tradução, que importa dizer, essa tradução aqui aparentemente está muito boa, mas ela é a tradução do inglês, então ela é tradução da tradução. Teve algumas coisas no estilo do autor que me incomodaram muito, que parece que ele fica tentando deixar claro as coisas a todo momento. Isso, para mim, isso é uma questão pessoal, né? Mas é claro, ancorado nos meus saberes sobre literatura, eu acho que algumas coisas, para o livro ser bom, algumas coisas têm que ficar no ar. Você tem que deixar os espaços adequados, né? Você consegue achar esses espaços no Machado de Assis, no Proust, no Graciliano Ramos. Vários grandes escritores nacionais e estrangeiros trabalham muito bem com esses espaços, né? O próprio Dostoiévski, né? Mesmo nas cenas mais delirantes do Crime e Castigo, né? Você consegue entender até esses conflitos entre os espaços. Aqui ele ficou todo momento, parece que tentando preencher os espaços, né? Explicando de novo a mesma coisa, né?
Eu não sei até que ponto isso pode ser encarado como um elemento de repetição, tá? Eu não sei até que ponto de repetição no sentido psicanalítico mesmo, né? Para a gente poder analisar se existem pequenas minúcias, pequenas diferenças nessas repetições que vão se ampliando, ou até que ponto isso é uma fraqueza do estilo mesmo. Fraqueza do estilo que eu estou falando no sentido de ter que ficar explicando, né, entregando tudo de graça para o leitor, né? O bom livro é aquele que te tira do lugar comum, que vem como quase um soco no estômago, né? Por isso que às vezes a gente tem esse questionamento, inclusive em relação à forma dos best-sellers, né? Que entrega tudo de bandeja para o leitor. Tem umas coisas que não tem necessidade de ficar repetindo, né? O leitor consegue preencher os espaços através do procedimento de inferência, que é um procedimento cognitivo que nós fazemos mediante os espaços de produção de sentido, ok? Essa é a minha impressão sobre o livro. O livro chegou para mim pela tag Curadoria, que é um clube de literatura que eu assino. Eu vou deixar para vocês aí um link, para caso vocês queiram assinar também, tá? É muito bom. Eu estava assinando o tag Inéditos, mudei para a tag Curadoria no final de 2020. Estou gostando muito mais, estou me identificando muito mais e tem mais a ver com o meu momento agora também. Eu vou até fazer um vídeo sobre essa questão da diferença entre os dois clubes, as duas opções de assinatura da tag Experiência Literária, que na minha opinião é o melhor clube de leitura do Brasil, né? Tem outros aí que eu gosto também, né? A editora Boitempo lançou recentemente um clube de leitura, posso falar dele também, mas a tag é um dos melhores, na minha opinião. Então tá aí, A Mulher Ruiva, um livro instigante, um livro que merece sim ser lido e que merece ser discutido, né? Até que ponto é bom, até que ponto essas estruturas são forçadas, até que ponto você acha que isso existe no mundo mesmo, ok? É um livro, eu acho que se o livro gera discussão, se ele gera problema, ele cumpriu sua missão, né? Um livro que passa, ok, é bom, né? Não é um livro que vai te somar muita coisa. Então, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários para mim o que vocês acharam, né, da exposição. Eu sei que é uma exposição que eu trouxe, né, por causa da própria história, né, essa questão dos espelhamentos aí na narrativa, muitas questões de uma vez só, mas eu tenho certeza que esse livro vai fazer vocês ficarem pensando igual eu fiquei, hein? Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o joinha para mim, comentar, chamar um amigo seu que gosta de leitura, né, que gosta de linguagens, essas coisas que eu falo aqui no canal, fala, olha que legal o canal desse cara, né, ele é professor e tal, acho que você vai gostar, né, manda no WhatsApp, né, para 5 pessoas que você mandar, se conseguir convencer 5 pessoas a se inscrever no canal, você já me ajuda muito, você já me ajuda imensamente, eu te agradeço demais por isso, tá bom? Gente, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, hein? Tchau, até mais!